Fala, jovens, tudo bem com vocês? Bom, eu vou demonstrar então como que a gente pode construir um script de web scraping em R para fazer a coleta de dados de imóveis disponíveis à venda no site vivareal.com.br. É um site muito conhecido para quem faz busca de dados imobiliários. Então, esse é o site para quem não conhece. Acredito que a maioria já tenha pesquisado algum imóvel por aqui. E a ideia será demonstrar como que a gente consegue capturar então as informações de diversos apartamentos de maneira muito mais rápida do que ficar fazendo a coleta manualmente, abrindo um por um aqui para coletar dados. Isso aqui pode ajudar muitos profissionais que precisam de base de dados grandes, né? Valores de venda, valor de condomínio, IPTU, quantidade de quartos, para fazer algum tipo de modelo de inferência estatística ou até mesmo algum tipo de trabalho acadêmico, enfim. Pode ter diversos motivos que esse script pretende ajudar, tá? Bom, ao final desse script, o produto que a gente espera é algo similar a esse, tá? Então, no exemplo que eu vou passar para vocês, a gente vai fazer a coleta de dados de 66 anúncios, divididos em dois bairros da cidade de São Paulo, Vila Carrão e Saúde. E aqui ele vai coletar algumas informações que a gente quem vai determinar, no caso, o valor, a área, condomínio, quantidade de quartos e assim por diante, tá? Normalmente, para a pessoa fazer uma coleta como essa, ela precisa então abrir lá o site, abrir um anúncio e pegar uma planilha Excel e ir salvando, né? Valor de venda, valor, cada variável que ela pretende. Para essa quantidade de variável, estima-se que para cada anúncio a pessoa leva em torno de 5 minutos para fazer o armazenamento, né? Então, se a gente tem aqui 66 dados, né? Seria mais ou menos uns 300 minutos aí para a pessoa fazer essa coleta, né? E a gente vai demonstrar com o script que isso levará em torno de 1 segundo por imóvel. Então é uma redução muito grande de tempo, tá? Bom, então vamos começar aqui comentando o código, né? Então, o primeiro ponto é a gente fazer a instalação dos pacotes necessários, né? No caso, os pacotes são o dplyr, o airvest, o stringer e o write.xl, tá? O airvest, apenas para comentar, ele é o principal pacote aí que a gente utiliza comandos para execução do web scrap, e o dplyr é um dos principais aí para manipulação dos dados, tá? Eu já tenho esses pacotes instalados, então eu vou manter aqui apenas como comentário. Se você não tiver, coloque esse comando para instalação, ok? Vou fazer aqui então o carregamento dos pacotes, certo? São pacotes leves, carregam super rápido. Bom, e aí vamos começar. Então, se você tem um problema, né, que você queira automatizar a coleta, o primeiro ponto que você precisa é definir a tua área de busca, né? O que você pretende buscar, né? Então, uma dica que eu dou é conheça o site que você vai fazer a busca. Então, se a gente entrar lá no Google, no site Viva Real, a primeira imagem é essa. Então, ele já filtra aqui a opção comprar. Então, eu vou colocar aqui apartamento e vou colocar aqui um bairro da cidade de São Paulo. Saúde. Ok? Dar um buscar. Então aqui eu já encontro 14 mil anúncios de apartamentos neste bairro, tá? Importante também lembrar, pessoal, que essa estrutura que a gente vai demonstrar aqui, ela pode ser aplicada tanto para outros bairros, outras cidades, né? Então você consegue fazer adaptações conforme o teu problema e a tua área de abrangência, a quantidade de dados que você pretende capturar. Mas também você pode fazer um paralelo com outros sites, outros tipos de informações, não necessariamente esse site, o Viva Real, você consegue fazer um paralelo disso com diversos sites da rede, tá? Então, vamos lá, o primeiro ponto que a gente define aqui, então, o objeto que eu denominei regiões, que são as regiões onde eu pretendo fazer a coleta. E aí eu tenho aqui um data frame criando duas colunas, coluna zona e a coluna bairros. A zona, Zona Leste e Zona Sul. Os bairros Vila Carrão e Saúde. Ah, mas da onde que eu tirei isso? Vozes da minha cabeça? Não. Isso daqui foi entendendo a dinâmica do site. Por quê? Quando a gente pesquisa, então, por imóveis na saúde, a gente começa a notar aqui, e no WebScrap isso é muito importante, a URL ela tem um padrão.
ela começa então aqui com o site, né, o vivareal.com.br, venda, são imóveis à venda, estado de São Paulo, cidade de São Paulo. Aí ela vem Zona Sul e Saúde. E ao final, apartamento residencial. Se eu for fazer essa mesma busca para a Vila Carrão, notem como que vai ficar a URL. Deixa eu tirar aqui saúde. Vejam só, Zona Leste, Vila Carrão. Isso é um padrão, ou seja, isso tudo tende a ser igual, e aí eu altero dentro da cidade de São Paulo a zona e o bairro aqui eu me refiro, tá? Apartamento residencial se repete. Isso daqui até, se eu excluir e der um Enter, ele vai cair na mesma página, vocês vão observar, ok? Bom, e se eu quiser fazer então uma busca apenas na cidade de São Paulo? Bom, aí você vem aqui, coloca São Paulo. Opa, só voltar aqui. Pegou São Paulo em Minas, que eu nem sabia que existia. São Paulo. Deixa eu tirar os demais. Bairro de BH. Não. São Paulo, cidade. Bom, pronto. Bom, a partir do residencial, lembrando, eu posso tirar só para não bagunçar a vista aqui. Então ele mantém esse padrão venda, SP São Paulo, só manteve a cidade. Ok? Então, eu quero pesquisar apenas na cidade de São Paulo, sem determinar o bairro. Bom, ok, você adapta aqui o código. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas aí você entende o que está acontecendo no restante e adapta esse objeto regiões para o seu caso, ok? Bom, importante também que esse objeto, vou dar um Enter aqui para vocês entenderem, eu coloquei na ordem. Então, Zona Leste, Vila Carrão, Zona Sul, Saúde, ou seja, a saúde está na Zona Sul, então a posição 1 da coluna Zona tem que corresponder com o bairro na posição 1 da coluna Bairros. Então vamos abrir aqui. Então, Zona Leste, Vila Carrão, Zona Sul, Saúde. Ok? Próximo passo. Eu preciso então um link inicial para o meu código começar a fazer as buscas. Esse código vai ser então baseado nisso que eu acabei de explicar. Eu vou usar aqui a função paste, tá? Que ele faz a concatenação de textos. E aí eu pego então aquele prefixo até São Paulo. O que é mutável, digamos assim? A zona. Então eu tenho aqui o objeto regiões 11, regiões 11, Zona Leste, nesse primeiro caso. Aqui eu coloco entre aspas o separador, que a zona é separada por barra do bairro. Próximo ponto é o bairro, que é o objeto regiões 12, bairro Vila Carrão. E aquele sufixo final, que ele se repete também, tá? Aqui é só um separador para tirar qualquer tipo de espaço. Vou dar um Enter e a gente vai criar esse objeto chamado link geral. O que é o link geral? Vamos dar um Enter só nele aqui para a gente ler. Olhem aqui embaixo, ó. Aqui, ó, link geral. Virou esse link aqui, ó. Vamos testar, ver se ele funciona lá. Vamos lá no site. Colou, maravilha, foi. Certo? Vila Carrão. Ok, então o código já vai se direcionar para esse site. Beleza? Bom, o que eu preciso agora? Eu preciso criar um objeto onde eu vou salvar os links a serem capturados. E eu preciso de um contador. Eu vou denominar aqui i, tá? É muito comum adotar o i, para quem já programa aí na maioria das linguagens, tá? Você pode chamar do que você bem entender. Chamar de miojo, você chama de miojo, mas normalmente o pessoal coloca i, j, enfim. Ok, base links é um data frame, apenas delimitei o formato, sem nenhum tipo de conteúdo, tá? O que ele vai fazer agora? Vamos voltar lá no site, que eu acho que é importante para vocês entenderem o que o código está fazendo e o que está acontecendo lá no site, tá? Bom, quando eu coloco esse link, ele vai capturar todos os links de anúncios que estão aqui dentro. Então, eu vou adiantando, não vou contar aqui no vídeo para não ficar muito longo, mas eu tenho 36 anúncios, tá? Se eu quiser folhear aqui, eu quero a página 2, a página 3, quero os 200 anúncios por bairro. Ok? Você só vai precisar ficar atento
ao padrão da URL e adaptar o teu looping, que eu vou mostrar agora ali, vou detalhar para vocês, conforme a tua necessidade. Ó, ele tem um padrão, ele pega todo aquele prefixo, perdão, e coloca esse finalzinho aqui, ó. Interrogação página igual a 2. Então, se você for página 3, mesma coisa, coloca aqui 3. Você vai observando aí o que acontece, tá? Esse é um padrão, ok? Ele vai fazer isso para Zona Leste e Vila Carrão, só que ele vai fazer também para Zona Sul, vou alterar aqui, Saúde. Vamos ver se funciona. Funcionou. Ok. Então ele vai buscar essa primeira página aqui também, ok? São mais 36 anúncios. E aí eu vou mostrar para você que ele vai desconsiderar 3 anúncios por página. Isso já é um padrão, tá? São esses daqui que são patrocinados. Já explico por quê. Bom, então aqui. For região é apenas para eu delimitar o looping que ele está. Você pode chamar de qualquer coisa aqui também, tá? Ele está buscando em determinadas regiões. De 1 até o que? Contagem, length de regiões, bairros. Quantas linhas eu tenho nesse objeto aqui? Vamos dar um enter apenas nisso aqui, ó, para vocês entenderem. Length bairros. O que é? É 2. Então ele vai fazer esse loop 2 vezes. Ou seja, ele só vai coletar dados desses 2 bairros. Tá bom? Beleza, o que ele vai fazer então? Primeiro ponto, eu preciso chamar um objeto aqui chamado de page anúncio, que ele vai fazer a leitura do link geral que eu coloquei lá em cima, ok? Então vamos aqui já. Não vou dar o enter ainda, eu vou explicar e depois eu dou o enter no for como um todo para ficar completo. Tá? Depois disso, o que ele vai fazer? A gente vai chamar um objeto chamado de link anúncio, que ele vai receber a página que eu acabei de ler, então aquela página que eu demonstrei para vocês lá no site. Lá dentro da página, e aqui já adotando alguns termos da linguagem HTML e entrando no pacote Arvest. Essa função HTML nodes, aí entre parênteses, o que ele faz? Ele vai buscar tudo dentro daquela página que seja links, tá? Esse termo A, ele busca dentro da página tudo que for links. Ah, mas por que A? E se eu colocar B? Não vai dar certo. Isso aqui é um padrão, só aceita, tá? Se você quiser estudar o porquê que é o A, enfim, estudar a linguagem HTML e estudar o padrão da função HTML nodes, beleza, pode estudar. Mas isso daqui é um padrão, tá? Do pacote Arvest. Ok. Esqueci de falar também, isso aqui é o pipe, tá, pessoal? Isso aqui vem do pacote de Plier. Isso daqui a gente vai conseguindo deixar um pouco mais enxuto o código, tá? Então ele vai emendando coisas uma na outra aqui, vai fazendo em sequência. Ok? Mas a ideia aqui também não é explicar. Uma aula introdutória de R, por exemplo. Aí você teria que buscar em outros vídeos aí. Enfim, não é o objetivo aqui. Depois que eu busquei todos os links da página, mas quais links? Vamos lá, vamos entrar aqui no site. Tudo isso daqui é um link. Então, se você clicar aqui, ó, abriu um. Se você buscar o próximo, abriu outro. São links diferentes. Olha esse aqui, ó, termina com 493. Esse aqui, são, né, cada um link. E você não tem só esses links. Você tem links aqui, por exemplo, vamos lá. Aqui, ó, são links de anúncios diversos que não tem nada a ver com a busca. Você tem publicidade, você tem coisas de ajuda, de fale comigo, quer trabalhar conosco. Aqui, ó, Facebook, Twitter, Google Play. Você tem infinidade de links numa página dessa. Tem dezenas, centenas, milhares, sei lá. Tem muitos links, tá? Então não basta você coletar links. O que você tem que buscar? Primeiro, desses links você tem que extrair apenas a URL. Então você vai utilizar a função do Arvest, HTML e ATTR e o termo href, ok? Ele vai buscar apenas as URLs. Depois eu vou usar a função grep, aonde ele dentro desses links ele vai buscar apenas esse padrão imóvel apartamento, tá? Eu vou dar dar uns enters aqui que eu acho que é bom para explicar. Ó, link anúncio. Vamos abrir link anúncio. Ele já fez, perdão, deixa eu deletar o link anúncio. Para vocês entenderem de novo. Removi. Eu vou dar um enter somente até aqui, ó. Olha o que acontece quando eu faço isso. Opa.
Peraí. Ok, vamos demonstrar o que eu tenho dentro de link anúncio antes de usar esse grep. Isso aqui é bom para se vocês forem adaptar o código para outro site, enfim. Olha o tanto de link que eu tenho aqui dentro. Olha o que eu falei, ó, YouTube, Twitter, Facebook, um monte de coisa de venda. E aí aqui eu tenho o padrão. E isso daqui, como que você descobriu? É olhando, pessoal. Você precisa entender o site. É olhando o site. Então você vai olhar aqui, ó, você tem um padrão aqui, ó. Imóvel, apartamento, 2 quartos, 45 metros, 77 metros, 50 metros. Enfim, e olha que eles estão todos duplicados. Por algum motivo na página ele acaba se duplicando. E a gente vai fazer um tratamento para isso ali na frente. Tá? Então, esses daqui sim são os links dos anúncios. Isso daqui é tudo que está dentro da página. Então você tem que entender a página. Cada caso é um caso. Ok? Vou fazer agora o Enter de novo. Olha a diferença depois que eu apliquei o grep. Tcharam. Tá aqui, ó. 33 anúncios, tá? Tá vendo, ó? E ele não duplicou mais. Por que que ele não duplicou? Eu apliquei a função unique. Ele tira dados repetidos. Beleza? Próximo passo, pessoal. O que que eu preciso? Eu preciso que esses links, eles contenham esse prefixo, né? vivareal.com.br, porque ele não está da maneira como se espera. Vamos abrir aqui. Ó, ele ainda falta, eu não vou conseguir acessar esse link aqui dessa forma, preciso incluir aquele prefixo. Ok? Então ele recebe um paste de novo, juntando, né? Está concatenando isso daqui com o link anúncio, ok? Nele próprio. E aí, aqui é a estrutura for também, eu preciso entender um pouquinho dessas estruturas de repetição. A base de links, lembra, abri aqui em cima, ela vai receber então um airbind, eu estou juntando 2 data frames, os links com aquele com o data frame do link anúncio, ok? Estou fazendo a junção disso daqui para fazer o armazenamento. Esse print, pessoal, eu vou mostrar aí quando der o for, apenas para você acompanhar aqui na aba de execução do código. Deixa eu limpar ele aqui. E ele vai dando uma noção se o código está rodando certo ou não. É algo que eu gosto de fazer para já entender, tá? E o tal do contador. E o que ele vai fazer? Na próxima, pessoal, ele vai fazer a posição 2. Ele vai somar 1 com 1, vai para o 2. E aí ele vai vir aqui e vai aplicar a diferenciação no link geral. Por quê? O link geral vai ser, então, região de I da coluna 1. Então vai ser o 2, ele vai trocar. Se eu adotar 5 bairros, ok. Você vai colocar, ele vai fazer isso 5 vezes. Então ele vai fazer conforme a necessidade ali, tá bom? Bom, deixa eu rodar isso aqui de uma vez, para vocês verem. Então ele acessou as duas páginas, ok? Está aqui, ó. Viva Real, Carrão e Saúde. Por isso que é bom o print. Deixa eu limpar de novo. Ok. De toda forma, eu fiz a limpeza lá de abas duplicadas, de links duplicados, perdão. Eu aplico ainda aqui novamente esse unique. Caso você avance mais páginas, que aí você vai precisar adaptar esse link geral, que eu te mostrei lá, tem aquele interrogação, quando você vai trocando as páginas, né? Lembra? Aqui, ó, se eu for acessar a página 3, por exemplo. Página 3, aqui, ó, interrogação, página 3. Aí precisa adaptar. Eu não vou fazer isso agora, mas, enfim, depois com esse código aqui que eu vou. Quem tiver interesse pode comentar aí no vídeo, eu disponibilizo para cada um que tiver interesse esse código, se vocês não quiserem ficar copiando durante o vídeo. Ok? Bom, aqui, ó, só mostrando todo o código. Link geral, ele vai juntar e trocar. Enfim, aplica o unique. Nesse caso não tirou nenhum, eu já tinha 66 observações. E um ponto que eu esqueci de falar, são 36 anúncios, deveria então ter 72. Mas naquele padrão que a gente viu no link anúncio, quando eu tenho propagandas, o link dele é um pouquinho diferente. Olha aqui, ó. Eu cliquei sobre um, olha isso, ele tem esse padrão, ó. Imóveis lançamento. Ele não é isso daqui, ó. Imóvel, apartamento, como são todos os outros. Eu optei por excluir. Para mim tá bom 33 por página. Se você quiser escolher todos, aí você precisa adaptar também teu código para pegar todos esses casos, tá bom? No meu caso, não. Eu coloquei aqui no grep somente aquele padrão. Você pode colocar outro se você quiser.
Beleza? Bom, vamos lá. Ah, coletei, beleza? Então, o que você tem agora? Você tem uma base de links. Vamos abrir essa base aqui. Ó. Você tem isso aqui. Então, cada imóvel está aqui. Você primeiro entrou na página que tem os 30 e poucos anúncios lá. Agora, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar entrar aqui, ó. Aqui que a mágica vai acontecer. Você vai precisar coletar isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá? Que é o que vai dar mais trabalho também quando você vai fazer isso manualmente. Certo? E aí o que você faz? Vamos lá. Então você vai criar aqui um objeto chamado de link que vai receber cada um daqueles links que a gente coletou. Que ele já criou aqui, então. Vamos lá. Base de dados para armazenar as variáveis coletadas. Então, tudo que eu for armazenar, eu quero armazenar a área, eu quero armazenar o condomínio, quantidade de quartos, quantidade de vagas. Isso daqui vocês conseguem adaptar para cada um de vocês, tá bom? Aí você vai criar também um data frame vazio por enquanto. Vamos lá. Outra estrutura de repetição. Vai de quanto até quanto? De 1 até a quantidade de links que eu armazenei. Ele vai entrar em todos os links. Então ele vai fazer isso 66 vezes. Tá? Vocês vão ver aqui embaixo, depois ele rodando, ele vai em torno de 1 segundo por imóvel, mais ou menos. Tá? Bom, o primeiro ponto, parecido com o outro, eu vou chamar aqui um objeto chamado page, que ele faz a leitura, read HTML, do link. Tá? Então ele vai acessar aqui, ó. O primeiro, aqui é o primeiro só, né? Mas ele vai fazer isso, ele vai trocando. Ok? Próximo passo, aí a gente começa a entrar aqui então na linguagem HTML e como que eu coleto cada informaçãozinha daquela página. Eu vou então aqui, eu quero coletar o endereço. Então eu estou chamando aqui um objeto endereço, que ele vai ler a página, aí pipe, que está emendando. Aí eu vou utilizar a função HTML node. Aí eu tenho aqui um texto que eu vou explicar o que é isso e HTML text, ok? O que é isso aqui, ó? Vamos lá. Bom, dentro da língua, eu não vou aprofundar em linguagem HTML, não é o objetivo do vídeo aqui, tá bom? Mas vou explicar para vocês. Cada uma dessas informações, ela possui classes e possuem nós, que a gente pode coletar através da linguagem HTML. Tá? E aí eu vou demonstrar em duas formas. Isso aqui eu acho que vai ser muito bom até para outras necessidades de vocês. Vocês vão ter duas formas de coletar essa informação. A primeira é através do CSS e a segunda é através do XPath. Vocês vão ver que nesse caso eu preciso trabalhar com as duas, ou pelo menos com o XPath, que ele é mais abrangente. Tá? Ah, mas como que eu faço isso? Você tem duas opções. Primeiro, você precisa entender muito de HTML e abrir aqui o inspecionar da página, e aí você vai ter toda aquela parafernália do HTML, e aí você pode entrar aqui em cada um desses objetos, né, entender a classe e encontrar o CSS. Tá? Nesse caso, está vendo aqui, ó, Price Info Value. Vamos ver o que eu tenho lá. Opa, perdão, eu coloquei no preço, né? Eu estou procurando o endereço. Opa, aqui. Address Info Value. Esse aqui é o CSS. Nossa, mas isso dá trabalho. Em alguns casos você não acha. O que a gente tem para isso? A gente tem seletores para fazer, para nos ajudar. E o Google tem uma extensão que chama Selector Gadget, ok? E ele pode nos ajudar com isso. Então você baixa essa extensão, então chama Selector Gadget, ok? Eu vou acioná-la aqui. E o que ele faz? Ele já vem aqui procurando todos os itens. Eu preciso do CSS. Quando eu clico, olhem aqui embaixo. Ele traz para mim o CSS dessa informação direto. Não preciso ficar abrindo daquela forma. O que eu tenho que fazer? Dar um Ctrl C, entrar lá no código, dentro do comando HTML node, eu coloco aquela informação, entre aspas, tá? E complemento aqui com essa função HTML text. Ok? Maravilha. Fiz isso para o endereço, fiz isso para o valor total. Então lá no valor total, vamos demonstrar mais uma vez. Aqui, ó, clear, valor, ó, price, info value. Price, info value.
Beleza? E vou armazenando. Estou armazenando. Então o loop está fazendo isso. Ele está entrando, está coletando, coleta aqui. Aí vai no condomínio, é esse, tal. Chegou na área útil. Aí mudou. O que aconteceu? Aqui a gente já teve um probleminha. Que eu vou entrar lá na página e vocês podem encontrar isso em várias páginas, pessoal. Inclusive até problemas diferentes desses dois que eu vou mostrar, tá? E aí a gente precisa trabalhar para entender. Quando eu coloco aqui na área, por exemplo, olha o que ele faz. Primeiro que ele já seleciona 3 campos, né? Então ele aparece aqui até o 3, né? E se eu clicar no quarto, deixa eu tirar aqui. Opa, cliquei no quarto. É o mesmo texto, amenities item text. Tirei do quarto e coloquei no banheiro. Mesma coisa. Então se eu quiser capturar banheiro, quarto, não vai dar certo. A gente já vê que eles têm o mesmo nome, então isso está estranho. O que acontece? Como essa parte aqui, a gente não tem como buscar o CSS dessa forma, o que a gente pode trabalhar, pessoal? A gente pode trabalhar com o XPath. O XPath, pessoal, o que ele faz? Deixa eu limpar aqui. XPath. Cliquei sobre XPath. Ele mostra aqui um padrão. Então ele mostra aqui @class concatenado com amenities item text. O que a gente precisa fazer então? A gente precisa copiar esse padrão, voltar lá no código. Eu vou utilizar a mesma função. Então eu quero buscar então a área. Eu chamei aqui de área útil, ele está lendo a página, pipe, função HTML node, XPath. Essa é a função. Colo aquele padrão que o site me deu. O site não, o selector get, ok? Colo. E aí eu complemento com isso. And contains text m ao quadrado. Isso daqui o que quer dizer? Então, dentro dessa estrutura, desse XPath, eu tenho todas aquelas informações. Área, que mais? Quarto, banheiro, enfim, tudo isso aqui. O que eu quero capturar no caso da área? Somente a informação da área. O que eu preciso, pessoal? Eu preciso de uma forma que eu tenha certeza que aquela informação vai me trazer o que está junto. No caso da área, eu sei que ela sempre estará acompanhada do metro quadrado. Então eu coloquei o termo metro quadrado. O que estiver junto com o metro quadrado, o código vai trazer. Tá? No caso do quarto, o que eu vou colocar? Vou colocar a palavra quarto. No caso do banheiro, o que eu vou colocar? Eu vou colocar a palavra banheiro. Tá bom? E assim por diante. Então o que eu estou coletando aqui? Quartos. Então eu coloco a estrutura, que é a mesma, and contains, text, quarto. Ah, mas se eu colocar quartos, você pode colocar. Só que se for um anúncio que tem um quarto só, ele não vai pegar. Porque ele não vai ter o termo quartos. Então adota no singular, que ele vai pegar tanto o que tem mais que um quarto, quanto o que tem menos. Tá? Isso aqui é coisa que você vai pegando com o tempo, com a prática. Suites, mesma coisa. Fique atento também ao plural, ao acento. Esse caso aqui ele vai dar um NA, que é um no available. Ele não encontra, um dado faltante. Tá? Ele não tem suíte, ele não sequer tem essa informação. Se eu abrir o outro aqui, vamos ver. Esse também não tem suíte, mas já tem outras informações que aquele lá não tem. Tá? Beleza? Vamos lá. Suítes, banheiros, aqui a repetição. Eu vou falar só um pouquinho desse aqui agora. Coluna para capturar equipamentos do imóvel, como piscina, quadra, salão de festa. Isso aqui é uma adaptação. O que acontece, pessoal? Piscina, quadra, salão, muitas vezes ela não está aqui. Muitas vezes ela está aqui, na descrição. E aí o que eu faço? Eu vou lá e vou pegar agora o XPath da descrição e não mais aquele amenities item. Então eu vou voltar lá, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Cliquei aqui, XPath, description, XPath description, ok? Mudei, coletei. Quando eu fizer essa coleta, já eu abro para vocês, vocês vão ver que ele vai trazer aquele texto inteiro. E aí eu vou ter um trabalho aqui abaixo. Como que a gente vai entender? Nossa, mas aqui dentro desse texto eu tenho piscina, tenho academia. Dá para trabalhar um pouco com isso. Dá para utilizar algumas formas. Beleza? Bom, o que ele está fazendo aqui? Ele está juntando, então, o objeto dados junto com o data frame de todas essas variáveis que eu adotei. Você pode escolher mais ou menos, tá, pessoal? Vocês vão adaptando conforme a tua necessidade, ok?
E aí ele coloca aqui, data frame, todas as variáveis. Mesma coisa, sempre coloco esse, tá? Para não ter repetição. Unique, tá? Isso é importante. Link. O que é o link? O próximo link do próximo loop, pessoal, é a base de links de 1 mais página. Quem quer página é quem você começou aqui no teu for. Você pode chamar de miojo, você pode chamar o que você quiser. Mas é importante que ele esteja informado e que você vá trocando. Opa, aqui, ó. Então ele vai pegar agora o link 2 e assim por diante. Ele vai fazer isso 66 vezes. E esse print, pessoal, também é para vocês acompanharem o que está acontecendo, tá? Bom, vamos lá, vamos rodar então essa parte. Talvez eu dê uma acelerada no vídeo para não ficar tão extenso, tá bom? Mas eu vou deixar um pouquinho para vocês verem como que ele vai evoluindo. Vamos lá. Então deixa eu armazenar primeiro, deixa eu ver, eu não tenho ainda esse objeto dados. Não, tem. Vamos aqui. Vamos lá. Ó, então ele já acessou o primeiro, olha, essa é a velocidade que ele está coletando todas essas informações aqui, ó. Essa é a velocidade, ó. Link por link, anotem que eles vão trocando, ok? Bom, finalizou aqui, pessoal. Então, nós temos agora o objeto dados. Vamos abri-lo. E tcharam, mágica feita. Temos aqui endereço de 66 apartamentos distribuídos nesses dois bairros. Valor, área útil, condomínio, quartos, suítes, banheiros, vaga, descrição. Ó, a descrição que eu falei aqui, ó, o texto todo. Ó. Depois vocês vão ver que não dá para trabalhar assim, não. Olha aqui o tamanho dessa descrição. E o link. Beleza. Bom, se eu for querer fazer um modelo matemático, uma análise estatística, aplicar uma função summary, enfim, começar a olhar essas variáveis, algumas estatísticas descritivas e tal, da forma como está, vai dificultar um pouco, porque eu tenho números e textos, né? Ele não vai conseguir fazer cálculos dessa forma. Então eu já vou demonstrar aqui para vocês como a gente fazer uma limpeza preliminar, conforme a minha necessidade, mas vocês adaptem para o contexto de vocês. Bom, primeiro ponto, na variável valor total, eu vou utilizar essa função gsub, ok? Esse padrão chapéu, colchetes, chapéu, colchetes, dois pontos, digit, dois pontos, colchetes. O que ela faz? Ela vai excluir qualquer coisa que não seja um número, tá? Qualquer coisa que eu tiver dentro dessa variável que seja diferente de um número, esse é o comando, não me pergunte o porquê, o padrão é esse, aceita, tá? E vai manter somente a área, propriamente dito. E aqui eu já classifico essa variável como numérica, as numeric. Ok? Mesma coisa eu fiz para o condomínio, para a área útil, para o número de vagas. Então eu só mantive os números. Eu não quero saber 2 quartos. Não, eu tenho a coluna quartos, eu quero só o número 2, o número 3, enfim, assim por diante. Isso aqui é similar para todos. Tá? Bem simples, só replica. Ok, aqui eu vou dar uma atenção. Aí é o que eu falei para vocês, como que eu, dentro de um texto, consigo coletar informações, tá? Se eu tenho determinada característica no imóvel. Então, o condomínio possui piscina, eu adotei o padrão 1 é igual a sim, 0 é igual a não, tá? Então, a função grepl, o que ele faz? Ele vai procurar nesse texto, naquela variável descrição, então aqui dentro desse texto aqui, opa, aqui. Se eu tiver a palavra piscina com letra maiúscula ou com letra minúscula, ele vai trazer como sim, do tipo S-factor. Tá? Aí você precisa olhar para o seu contexto. Como que o pessoal chama piscina normalmente? Você precisa ler o site. Essa é a forma, não tem outra forma. Tá? Então, abre aqui o site, dá uma conferida. Então, como que eles chamam, normalmente eles se referem à piscina, como que eles se referem à academia. Então, olha esse caso aqui, por exemplo, eles falam como elevador social, deixa eu só tirar o selector. Elevador, fitness. Não chamou de piscina, chamou de fitness. Então você vai poder utilizar outras palavras que conforme o teu problema. Ok? Então eu coloquei aqui para academia, 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 fitness, fitness, enfim. Tá bom? Quadra, ok. Valor unitário, o que, que é? É o valor total dividido pela área do imóvel. Aqui já foi um cálculo. Tá? Uma opção minha também, você adapta conforme o teu contexto. Certo?
E no final, o que eu faço? Eu reorganizo as colunas para ficar de uma maneira um pouquinho mais, né, amigável à leitura, tá bom? Eu só reordeno, eu pego o objeto dados, sobre ele mesmo eu aplico um select, ele tem essa função também para reordenar, ele serve para isso. E aí eu tenho aqui a ordem que ele deve finalizar esse data frame, tá bom? Todas as colunas que eu coletei, todas as variáveis. E no final dou um write xlsx desse pacote aqui, write xl, que ele salva na tua pasta em formato Excel a sua base, tá bom? Bom, deixa eu dar aqui um Enter em tudo para vocês verem o resultado final. Ok. Dados. Olha aí, tirei todas aquelas palavrinhas que tinham junto. Agora eu só tenho números aqui, eu consigo fazer contas, né? Certo? Deixa eu dar um. Por exemplo, se eu aplicar um summary no meu objeto dados, olha aqui, ó, eu já consigo fazer algumas análises estatísticas descritivas. Então, o valor total ele varia de 215 mil a 2 milhões e meio. Tem apartamentos de até 2 milhões e meio nessa minha base. A área eu tenho apartamentos de 28 a 190 metros quadrados. O valor médio unitário desses apartamentos está em 9.173, a mediana em 8.600. Você já consegue ter uma noção da tua base dessa forma, tá? Bom, pessoal, a ideia era essa, tá? Espero que eu tenha conseguido passar. Gostaria de ser mais breve, mas muitas vezes a gente não consegue. Esse código, se vocês tiverem interesse, coloquem aí nos comentários. Eu faço o envio para cada um de vocês, tá bom? Espero que ajude, espero que vocês consigam adaptar também, consigam evoluir esse código. E fica aí a dica, uma maneira muito mais rápida, muito mais prática e confiável, né? Porque manualmente a gente tende a errar também na coleta, tá bom? Agradeço a todos aí, forte abraço.